Então vamos lá. Gente, hoje na nossa aula de noções de arquitetura e urbanismo, nós vamos falar sobre pré-urbanismo e urbanismo, tá? A gente vai mudar um pouco o foco agora, porque essa nossa disciplina é de noções de arquitetura e urbanismo, então a gente não pode deixar de falar disso. Oi, alguém ia falar alguma coisa? Então vamos lá. Então, com essa aula, o objetivo é apresentar brevemente o contexto do desenvolvimento das cidades, né? Levando em consideração desde o começo das cidades mesmo, lá a região da Mesopotâmia e tal. Não vou me estender muito nisso também, porque eu acho que o nosso foco deve ser realmente entender, né? Apresentar, que seria o nosso segundo objetivo, apresentar os conceitos de pré-urbanismo e urbanismo, assim como os principais pontos de alguns expoentes dessa fase. Tá? Então a gente vai conhecer alguns desses conceitos de pré-urbanismo e urbanismo, assim como nós vamos olhar alguns dos pensadores dessa época, alguns grandes arquitetos e urbanistas, e o que é que cada um falava em relação a cada uma dessas correntes que a gente vai ver que existem no pré-urbanismo e urbanismo. Então, tratando aqui desse urbanismo, nós vamos começar falando das cidades da antiguidade, passando por Mesopotâmia, Grécia, falando um pouco também sobre Roma, para falar sobre pré-urbanismo e, em seguida, urbanismo. E o que é que diferenciou, então, essa quebra do pré-urbanismo para um urbanismo em si? Então, as cidades da antiguidade, creio que vocês já tenham estudado em algum momento, o ser humano ele começou a se aglomerar em cidades, começou a se aglomerar, deixar de ser caçador-coletor para se fixar em uma determinada região a, a partir da Revolução Agrícola, a partir da domesticação então de diversas plantas que o ser humano passou então a cultivar, e porque ele estava cultivando naquela terra, ele acabou ficando mais preso àquela terra, tá? É conhecido, então, que dentre todos esses assentamentos, o berço das grandes civilizações, então, passou a ser as cidades que cresceram na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, corresponde a essa região aqui entre os rios Tigre e Eufrates, que no Oriente Médio, mais ou menos, né? Então, essa região teve alguns aspectos que favoreceram ao crescimento dessas grandes cidades, tais como um relevo plano, uma localização central aqui para conseguir acessar diversas regiões, assim como devido aos céus, devido à própria hidrologia do local, o céu costumava ser bastante limpo, né, sem muitas nuvens, facilitando a localização pelas estrelas, né, que o pessoal utilizava muito como forma de se locomover, era a localização das estrelas. Então, tudo isso favoreceu para esse crescimento de grandes cidades na Mesopotâmia, porque isso aí promoveu também, facilitou o comércio entre essas regiões aqui, deslocamento dentro dessas regiões, tá? E é importante a gente ver que desde o começo da humanidade, a, o fator central costumava ser, então, os grandes templos, até nessas primeiras grandes cidades, o ponto central das cidades era considerado os templos, tá? No entanto, conforme essas cidades foram se desenvolvendo e ficando maiores, essas aglomerações, exigindo então uma organização da sociedade maior, a partir de uma autoridade formal, foram então surgindo os governos, né, os grandes palácios, e esses palácios então
passaram a ser os centros das cidades, tá? Então, com essa evolução da humanidade, teve essa mudança de perspectiva aí dos templos como sendo centrais para os grandes palácios, ok? Com isso, a gente consegue identificar que essas populações, esse desenvolvimento das cidades, eles já começaram a se fazer de uma maneira em que se começava a ter uma diferenciação das regiões da cidade, né? Então, com essa necessidade de organização, de muita gente, e dividir essas funções, já que se tinha um palácio com um governo central, se tinha aí na antiga Mesopotâmia também os escritórios aí de controle, e tinha essa coleta de impostos, então tudo isso precisava ser organizado nessas cidades, tá? Com isso, a gente foi vendo então que o ser humano passou a transformar o ambiente natural, a paisagem natural, de uma maneira cada vez mais extensa, né, e mais drástica até, a partir da construção de de muralhas, diversas construções aglomeradas, construindo canais para irrigação e distribuição de água, e trazendo conceitos que ainda hoje a gente consegue observar no urbanismo, né? Essa divisão, por exemplo, da cidade em relação às funções, né, o palácio, a função de habitação, ou o comércio, ela meio que já traz uma espécie de zoneamento, é um conceito que a gente usa ainda hoje no urbanismo na hora que nós estamos fazendo planejamento de uma cidade, por exemplo, que a gente busca aquele zoneamento, aquela distribuição das funções na cidade, de forma que nós tenhamos uma cidade que trabalhe melhor, né, de uma maneira mais coesa, que se evitem grandes deslocamentos também, e por aí vai, tá? E isso começou principalmente com essa divisão entre palácios, mas muito também relacionado às classes sociais, certo? Além disso, olhando aqui para mapas aqui de cidades antigas, a gente consegue observar, então, alguns traçados que lembram um pouco mais os traçados mais atuais, né? Em vez de serem cidades tipicamente desorganizadas e que cresceram de qualquer maneira, é possível observar uma tendência aqui para um traçado mais linear, retilíneo, de forma que auxilie nessa organização, tá? Aqui nessa imagem é uma aldeia construída para os operários aqui trabalharem na construção de algum templo importante lá no Egito, por exemplo. Aqui no Império Persa, por exemplo, esse é um mapa mostrando o conjunto monumental de Persépolis, ou seja, a gente consegue ver uma organização bem grande aqui, procurando traços ortogonais que facilitam não só a organização, mas também a locomoção dentro dessas regiões, tá? Então, tudo isso já foi surgindo desde cidades na antiguidade, já foi uma tendência do próprio ser humano de trazer, de tentar, da melhor maneira possível, trazer essa ordem para os espaços das cidades, tá? E isso se reflete de diversas maneiras ainda hoje, né? Em se tratando das cidades-estado gregas, é interessante a gente ver como é que elas surgiram também, como é que elas foram se desenvolvendo. A princípio, elas eram apenas principados independentes que traziam ali o controle de pequenas regiões, então se tinham vários principados pequenos, então não tinham grandes aglomerações. Além de que o crescimento desses principados foi afetado por invasões bárbaras que aconteceram em determinado momento histórico, tá? Essas invasões bárbaras acabaram prejudicando esses principados,
Porém, mais ou menos aí na Idade do Ferro, com uma utilização mais ampla do ferro, da moeda e do alfabeto por esses gregos, esse espaço urbano foi alterado, partindo então desses principados tipicamente aristocráticos para se tornarem grandes, para começarmos a ter algumas grandes aglomerações que seriam em volta de uma economia monetária das polis aristocráticas ou democráticas da Grécia Antiga, né? A partir desse momento é que vão surgir, por exemplo, Atenas, Esparta, com organização muito maior. Então, o que eu quero pontuar aqui, a gente vê como essa questão da cultura, né, da organização político-financeira, ela influencia no desenvolvimento da cidade, tá? Assim como as cidades da Mesopotâmia antiga se desenvolveram de uma maneira diferente, inclusive o uso de moedas, o próprio alfabeto, se vocês lembrarem bem, eles surgiram lá por aquela região da Mesopotâmia. Se eu não me engano, foram os sumérios que trouxeram o alfabeto, justamente devido a essa necessidade de uma organização maior, porque a partir do momento em que se tem uma maior aglomeração de pessoas, é difícil de você ter uma organização simplesmente baseada nas relações pessoais e nas relações aí de confiança entre os indivíduos, porque com grandes aglomerações se tinham então vários indivíduos que não iam se conhecer, mas por estarem localizados na mesma região, iam ter que interagir através do comércio, através de diversos tipos de relações. Então, a gente percebe que tanto o ferro como a moeda e o alfabeto, eles foram essenciais para esse desenvolvimento das cidades, das aglomerações urbanas, tá? Então, voltando aqui para a Grécia Antiga, a partir dessa economia monetária e da criação dessas polis, se tem então a formação dessas grandes cidades, tais como dessas cidades-estados, né, Atenas, Esparta, por exemplo. E é interessante como a cultura do local ela afeta então essa organização. As polis gregas elas eram divididas em basicamente duas partes: a Acrópole, que seria esse local é, reservado então para adoração dos deuses, né, onde essa parte aqui superior, onde se tem os templos dos deuses, funções de organização aqui da maneira mais organizada, e uma segunda parte que seria a Asto, em que era desenvolvido o comércio e as relações civis, né, e a habitação, que a gente pode observar que tem um formato um pouco mais orgânico, né? É uma cidade que crescia de uma maneira um pouco mais orgânica e um pouco mais desorganizada. Mas, novamente, isso já demonstra um certo tipo de preocupação com um zoneamento, né? Com a separação dessas funções na cidade, uma vez que a função lá que era considerada uma função bastante nobre e muito importante, tinha uma região específica para ela, que era essa região dos templos na Acrópole, tá? É, Essas cidades antigas, então, elas acabam evidenciando como é que a cultura e o dia a dia tinham e ainda têm uma influência bastante importante na organização das cidades. Então, isso é uma coisa que no urbanismo a gente não pode deixar de observar. A gente vai ver aqui que algumas correntes do urbanismo, do pré-urbanismo, trazem soluções gerais, mas uma coisa que a gente observa é que cada cultura, cada região vai ter algumas particularidades que vão ser bastante influenciadas aí pelo povo, e esse urbanismo, o ideal é que a gente consiga aliar essas duas coisas. Por quê? Porque daí a gente consegue ter um melhor funcionamento da cidade em si, uma melhor expressão, porque se eu fizer um urbanismo que não condiz
com a cidade, com a dinâmica daquela cidade, ele está bem fadado à falha, né? A não funcionar bem, tá? E isso fica bastante evidente também em Roma, principalmente quando a gente pega esse Império Romano que vai se expandindo, conquistando cidades e alterando essas cidades a partir da introdução da cultura romana, tá? Então, eles traziam essa nova cultura e com isso eles modificavam aquele espaço, trazendo então três grandes modificações nos territórios que seriam as infraestruturas, trazendo estradas, aquedutos e fortificações, tá? Então, essas estradas, aquedutos e fortificações alteravam também a dinâmica da cidade, de maneira que quando eu tinha essa água sendo transportada para regiões mais longínquas, por exemplo, pequenos vilarejos, nós poderíamos então estar de certa forma, estimulando a aglomeração naquele local, já que eu teria mais água disponível. As estradas também iam facilitar o comércio, a locomoção, as fortificações, trazendo uma segurança maior aos indivíduos que estavam morando nessas regiões do Império Romano. Além de que o Império Romano também trazia modificações em relação aos terrenos agrícolas, fazendo divisão desses terrenos, tá? Então alterava também esse regime de exploração do terreno e fundavam, além de tudo, novas cidades. Por quê? Porque devido à dimensão desse Império Romano, essa grande extensão, era necessário então que se tivesse uma comunicação. Essa fundação de novas cidades está muito relacionada à comunicação entre os postos, né? Entre, principalmente Roma, que seria a cidade central do Império Romano, né, a capital do Império Romano, e as cidades mais longínquas, tá? Então, com isso, era necessário postos, no caso, na época de correios, né, para que tivesse essa comunicação. Então, com isso, com esses postos, acabavam sendo criadas cidades também, a partir de toda uma infraestrutura que já estava sendo disposta nessas regiões. Então, tendo conhecido essa dinâmica das cidades antigas, a gente pode começar então a discutir o que seria o urbanismo, né? Então, essas cidades, com todos esses milênios de desenvolvimento das sociedades humanas, elas foram se desenvolvendo até de certa forma de uma maneira lenta e gradual, mas a partir da Revolução Industrial é que surge então um grande crescimento, uma mudança daquela matriz de moradia de um campo para uma matriz numa cidade voltada principalmente para a indústria, tá? Então, com a maior aglomeração de pessoas, a gente tira então esses espaços agrícolas aqui de dentro da cidade para deixar para o campo, porque a cidade se torna um local para produção fabril, tá certo? Isso é uma fábrica. E esse crescimento abrupto que começa durante a Revolução Industrial começa a trazer à tona diversos questionamentos quanto a essa cidade industrial. Muitos pensadores começam a trazer, poxa, mas essa cidade industrial que está sendo criada como um espelho de toda a modernização, de todo aquele avanço tecnológico, ela é uma cidade feia, imunda e cheia de miséria, em que as pessoas vivem em condições muito precárias, em que se tem uma qualidade de vida baixíssima. Então, a partir disso, esses pensadores trazem aqui o que seria um pré-urbanismo, com algumas vertentes, a vertente progressista, a culturalista, uma vertente aqui sem modelo, tá? Que não traz um modelo específico para resolver esse problema da cidade industrial. Então, essas três vertentes elas vão estar voltadas a tentar meio que resolver o problema dessa cidade industrial,
e trazer voltar a trazer uma qualidade de vida ao ser humano, tá? Então, o urbanismo em si, desde o pré-urbanismo, ele é voltado a trazer essa qualidade de vida, a transformar o espaço urbano de forma que ele seja o melhor possível para os habitantes dessa cidade, ok? Gente, se vocês tiverem qualquer dúvida em qualquer momento, não esqueçam de me parar para falar, tá? Às vezes eu não vejo no chat, tá certo? Mais alguma dúvida até agora? Ok, Tranquilo, professor. beleza então. Começando então por essa vertente progressista, aqui eu vou voltar rapidinho para mostrar para vocês. A gente tem as correntes progressista e culturalista, tanto no pré-urbanismo como a gente vai ver no urbanismo em si, tá? Mas aqui no pré-urbanismo progressista, vou colocar só pré, se bem que tem aqui, né? Pré-urbanismo progressista, esse, essa corrente ela trazia uma ideia de que a solução para essas cidades deveria ser feita de uma maneira racional de pensamento, definindo então a ordem tipo de organização das cidades, que poderia ser adotada em qualquer contexto e tempo, né? Em qualquer local, em qualquer tempo. Então seria algo anacrônico, né? E algo de qualquer contexto, que poderia ser aplicado em qualquer local, levando sempre mais, como o objetivo era trazer uma melhor qualidade de vida para os habitantes, então buscava-se, a partir desse momento já conseguia-se entender que a cidade, mesmo a cidade industrial, precisava, além de toda essa região de indústrias, de habitações, eram necessários espaços vazios e espaços verdes, de forma a trazer uma melhor qualidade de vida, tá? Tá? Então, voltando aqui, então esse raciocínio, essa corrente que traz essa ordem tipo vai se refletir então em, como a gente vai ver, no que seriam, no caso, edificações padrões, células padrão para eu dividir essa cidade, como se eu trouxesse aqui para cada uma das cidades, ó, as quadras vão ser dessa maneira, tem que ser dispostas dessa maneira, tal, 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 com a função tal, a função de habitação vai ser disposta aqui, a função de saúde vai ser disposta dessa maneira. Então, isso, inclusive, é uma das críticas que é trazida a esses modelos progressistas, que é essa ordem tipo que pode ser aplicada de uma maneira geral a qualquer local. E que muitas vezes o que a gente vai ver é que isso não consegue ser aplicado, porque cada local, cada cultura tem suas necessidades levemente distintas, tá? Aqui seria, por exemplo, essa foto mostra um conceito de cidade-jardim, em que esses módulos são dispostos aqui, a cidade em si é organizada aqui em forma de anéis, com a área verde central, com a praça, uma função de algumas funções aqui no centro, em que chegam-se avenidas principais nela, regiões verdes, é uma região de habitação, outra região verde, região de função de serviços, a região agrícola aqui para abastecimento, por exemplo. Tá, esse é apenas uma das ordens tipos que são trazidas por essas correntes, tá? Então, além disso, alguns conceitos são trazidos também, que são que essa cidade então vai ser composta de módulos tipo e as suas funções podem ser organizadas espacialmente, tá? De certa forma, hoje em dia a gente percebe que a organização das funções da cidade, né, do zoneamento, é algo bom e por isso que esse pré-urbanismo já traz, já reflete aí para o urbanismo na frente, já reflete com o que a gente vê hoje em dia. A grande falha dele é principalmente essa questão dos módulos tipos de que a cidade deve funcionar daquela maneira específica.
E outro pensamento que é bastante trazido com esse pré-urbanismo progressista é essa visão de que essa cidade progressista ela tem que romper definitivamente com o passado por meio da aplicação de arranjos novos, simples e racionais, que são esses módulos tipos. Então, buscando romper com toda a, a visão do passado, com a visão medieval de construção da cidade. E isso, se vocês lembrarem lá das nossas primeiras aulas, falando aí de modernismo, pós-modernismo, aquela evolução da própria arte, do pensamento das épocas, em que a gente tinha aquele determinado momento da cidade industrial que se buscava a ruptura com aqueles padrões antigos, é isso que está acontecendo aqui. Então, o pré-urbanismo surge justamente nesse contexto, que é o que a gente já falou, que é um contexto de uma revolução industrial, de um crescimento abrupto dessas cidades, de um crescimento desorganizado e, e feio dessas cidades, né, que traz pouca qualidade de vida. Além disso, então, tendo em vista isso, os pré-urbanistas progressistas, eles acabam sendo divididos entre duas fórmulas distintas. Uma fórmula coletiva, que busca trazer os módulos tipos de uma maneira coletiva, aqui como resolução dessas cidades, e as soluções individuais. Na verdade, eu vou pontuar aqui uma solução individual que foi trazida como solução para essa cidade. Então, como soluções coletivas, nós temos aqui alguns dos principais expoentes e algumas das suas principais ideias, né? Eu não trouxe tudo. A gente tem, por exemplo, Robert Owen, que ele traz um conceito de comunidades semi-rurais, em que, para ele observa assim, cara, essa cidade industrial, ela não deve existir, ela é nociva para o ser humano, então a gente tem que acabar com elas, basicamente, e transformar essas cidades industriais, tipicamente só Fabris e aquela aglomeração, em comunidades semi-rurais, em que as pessoas vão ser em que essas comunidades vão ser meio que autossuficientes, tá? Já Charles Fourier, ele vai ser um nome aqui que vai impactar diversos urbanistas com os seus conceitos de associação e cooperação, de que essas cidades, de como ele imaginava que deveriam ser essas cidades, elas deveriam ser baseadas basicamente em associação e cooperação. Por conta disso, essas cidades seriam dispostas em módulos que seriam os falangstérios ou edifícios falanges, com por volta aí de 2.000 habitantes, em que esses 2.000 habitantes iam trazer então uma comunidade que ia trabalhar entre si, não ia ser necessário então toda essa questão de economia financeira para o atendimento, porque pela cooperação ia ter essa troca de atividades. Uma pessoa, por exemplo, está precisando de um sapato, aí vai lá e no cara que faz sapato, mas o cara que faz sapato pode pedir para não sei quem lá que, por exemplo, produz a comida. Então seria tudo uma cooperativa em que todos ajudam todos. Tá certo? E esses módulos, então, seriam dispostos na cidade a partir de anéis concêntricos, aqui parecido com isso que a gente viu aqui nessa imagem, né? Então, a gente vai ver que essa questão dos anéis concêntricos e de um módulo individual que vai sendo replicado é algo que é bem trazido aqui nesses pré-urbanistas progressistas, tá? Com essa visão coletiva. Temos também Victor Considerant, que basicamente o que a gente pode falar é ele focou aqui, ele se dedicou a desenvolver essas ideias de Fourier. Inclusive, se eu não me engano, foi ele que trouxe também, criou uma comunidade tipo, tentando trazer essas ideias para mostrar que funcionava, apesar de que no final das contas mostrou que não funcionava, tá certo?
Temos também Etienne Cabet, que propõe aqui, ao invés de um falanstério, ele propõe uma icária, que seria, juntando aqui alguns conceitos de Owen, de Fourier e de Considerant nessa icária. Então ele vai trazer, além dessas cidades semi-rurais, trazendo essas questões do edifício falange, algumas ideias aqui de Considerant também, para gerar essa icária, atribuindo ainda a questão de um teto terraço, em que ele poderia ser utilizado também como uma maneira de trazer mais liberdade para o pessoal, para as pessoas que vivem nessas unidades, tá? Outro seria o Benjamin Ward Richardson, que no geral aqui, eu trouxe aqui ele em específico, mas todas essas correntes progressistas e o urbanismo e o pré-urbanismo no geral, eles surgiram muito no contexto de lutar contra o estado sanitário decadente das grandes cidades, tá? E esse Benjamin Richardson, ele deixava isso bem claro na metodologia dele, que ele buscava lutar contra isso, e algumas das contribuições mais importantes dele é que ele trouxe o conceito de gabaritos de altura, né, de edifícios, levando em consideração aí principalmente a questão antropométrica, né, de forma a trazer uma cidade que tenha dimensões agradáveis aos habitantes, e questões também de zoneamento de uma maneira um pouco mais claras, a partir das funções desenvolvidas na cidade. Já nesse pré-urbanismo progressista, com essa visão dos módulos individuais, você está aqui Pierre-Joseph Proudhon, em que ele traz que a luta contra esse modelo passado dessas cidades que estão sendo criadas aí e contra o próprio contexto histórico da cidade medieval, ela vai ser mudada aí por uma representação de um modelo moderno em prol de uma cidade funcional. Só que ao invés de utilizar grandes edifícios, como os edifícios Falange lá de Fourier, que pensavam em habitar 2.000 pessoas, ele pensa isso num contexto muito mais individual, em que as unidades iam ser divididas aqui individualmente mesmo, mas já pensando na organização dessas edificações. Por sua vez, agora tratando dos pré-urbanistas culturalistas, nós vamos ter que essa corrente culturalista ela vai estar bastante voltada para uma cultura histórica, observando que esses pensadores olhavam para o passado como uma maneira de trazer de volta a uma maior qualidade de vida através do que era belo, através da repetição dessas funções aí da organização das cidades antigas, tá? E isso lembra o que a gente viu lá no começo do curso? Alguém lembra? Muito bem, isso mesmo. O, Se vocês lembrarem lá do começo do curso, quando a gente estava discutindo um pouco sobre cidade industrial também, a gente discutiu sobre os revivals que tiveram na arquitetura, né? Trazendo o neoclassicismo, o neogótico. Então, é exatamente isso que os culturalistas estão fazendo. Eles estão pegando esses conceitos da antiguidade para reaplicar aqui nessas cidades modernas como uma solução para todo esse caos, essa miséria, essa qualidade de vida ruim que tem nessa cidade industrial, tá? Com isso também eles observam esse ambiente, assim como a natureza, buscando então a assimetria e organicidade, tá? A simetria na questão de que a própria natureza
ela não é simétrica e ela não deixa de ser bela. Por exemplo, os ramos de uma árvore, eles não são simétricos, mas eles têm aquela beleza e uma organicidade de algo que se comunica e que trabalha em conjunto. Então, é basicamente dessa maneira que eles buscam, então, com essa assimetria e organicidade, propagar essa história e inteligência humana, tá? Então, ao, tendo em vista esse contexto geral dos culturalistas, alguns dos expoentes principais e algumas de suas principais ideias são, aqui trazendo princípio, Augustus Welby Northmore Pugin. Então, ele iniciou o culturalismo buscando trazer esses conceitos clássicos, né? Então, trazendo bem a essência do culturalismo, e o foco dele era na cultura como uma ferramenta de preservar o belo e o antigo. Então ele acabou que estava um pouco mais focado nessa preservação do belo e o antigo, e com consequência disso acabava se tendo uma melhoria dessas cidades. Já o John Ruskin aqui, ele é contrário a repetição, né? Então ele vai bem contrário aos progressistas que pensavam naquele módulo padrão. O John Ruskin não, ele já acha que essa repetição ela não deve existir e é a favor dessa diversidade de formas, de inspirações diferentes, de modelos diferentes, tá certo? Trazendo então realmente essa assimetria e a organicidade para esse planejamento urbano, porque a partir disso a cidade seria mais agradável, tá? Então, para ele a cidade e a comunidade, o foco seria a cidade e a comunidade, trazendo então o conceito de que as paisagens e as arquiteturas elas se afetam mutuamente. E como é que é isso? Então, quer dizer que um edifício aqui belo, ele vai embelezar também o edifício que está o seu edifício vizinho. Então, mostrando que essa cidade, esses módulos, eles não são necessariamente independentes, mas sim a paisagem, o contexto como um todo da cidade está se afetando um com o outro. Essas diversas edificações se afetam, gerando uma paisagem geral. Elas não estão dissociadas, mas sim todas associadas e unidas para gerar essa paisagem da cidade, tá? Trazendo então o que seria um valor de particularidade, de que ao mesmo tempo que tudo está se afetando, essa assimetria e essa diversidade, ela deve ser entendida como uma particularidade, levando em consideração cada uma das funções e cada uma das necessidades de cada uma dessas edificações, dessas pessoas, desses habitantes. Ok? No pré-urbanismo, levando em consideração agora aqueles sem modelo, nós temos os principais expoentes são Karl Marx, que todos nós já devemos ter escutado falar em algum momento da nossa vida, e Friedrich Engels aqui, tá? Então, eles criticam essa cidade industrial da mesma maneira que os progressistas e os culturalistas. Porém, eles também criticam que a solução para essas cidades passa por soluções gerais e anacrônicas que vão chegar lá, pronto, para resolver o problema dessa cidade, eu vou usar o falanstério, eu vou usar, sei lá, eu vou trazer novamente os conceitos antigos, né, os conceitos clássicos. Na verdade, eles olham e dizem, ó, realmente existe esse problema, nós precisamos resolver, e isso vai ser resolvido através de uma revolução, que vai mudar totalmente o modelo de pensar do ser humano, de conviver, mas enquanto isso, nós precisamos de algumas soluções que são um pouco mais simplificadas e mais pragmáticas, tá certo? Então, com isso, eles meio que criticavam todos essas duas correntes, dizendo que, na verdade, a gente tinha que pensar de uma maneira um pouco mais
pragmática e olhar para o que a gente pode fazer hoje enquanto que essas revoluções não vêm. Então, isso foi o pré-urbanismo. Mas, e uma coisa que a gente vai ver, uma coisa que eu vou pontuar aqui em relação ao pré-urbanismo e que vai ser diferente do urbanismo, é que nesse pré-urbanismo a gente tinha várias correntes e vários pensamentos que eles estavam pensando não necessariamente na resolução apenas do contexto do espaço urbano, de como é que deveria ser feito, o que era melhor para o espaço urbano em termos de planejamento, mas em termos da sociedade como um todo. Isso porque esses principais expoentes do pré-urbanismo muitas vezes não eram arquitetos, tá? Então eles se focavam num contexto mais social, político, antropológico e de ser humano, de desenvolvimento da própria sociedade. Enquanto que no urbanismo, nós vamos ter, então, principalmente arquitetos trabalhando no pensamento aí desse urbanismo das cidades, além de ser despolitizado. Então, ao invés de focar nessas problemáticas políticas, a problemática vai ser urbana e proposta por arquitetos, trazendo então uma perspectiva mais prática dessa resolução. E ao contrário do pré-urbanismo, agora o urbanismo ele vai se difundir, vai se espalhar em um número maior de vertentes. A gente vai ter, além dessa vertente progressista e culturalista, vamos ter então vertentes naturalistas, vertentes que pensam em uma tecnotopia e vertentes que vão trazer essa antrópolis, tá? Hoje a gente vai focar aqui em progressistas e culturalistas, tá? Devido ao nosso tempo. Então, o urbanismo em si, ele vai já nascer no século XX, basicamente, trazendo então a Carta de Atenas, que a gente já viu também em aulas passadas, de 1933, em que se traz que a função do urbanismo traz-se aqui talvez com principais aspectos as funções do urbanismo e essas de habitar, trabalhar, recrear-se e circular, já pensando nos problemas da cidade. Então, para resolver os problemas da cidade, nós vamos então pensar nessas funções. O urbanismo ele vai ser focado em habitar, trabalhar, recrear e circular, tá? Então, por isso que é tão importante essa Carta de Atenas. Além de que ela traz a perspectiva de que há uma necessidade dessa concepção da nova arquitetura, de forma que ela satisfaça as exigências materiais, sentimentais e espirituais da vida presente. Então a gente já percebe uma mudança aí do contexto do pré-urbanismo, que trazia um viés muitas vezes político, né? Pensando na sociedade como um todo, na evolução da sociedade, como é que as pessoas deveriam se relacionar, para trazer agora o urbanismo, de certa forma, como uma ferramenta para melhorar esse espaço urbano, satisfazendo essas exigências materiais, sentimentais e espirituais da vida presente. Então, são diversas esferas que devem ser trazidas. O urbanismo progressista, então, ele vai se basear na ideia que a modernidade ela vai ser desenvolvida, ela não pode descartar, então, a indústria e a arte de vanguarda, tá? Então, o progressismo ele vai continuar trazendo essa ideia da indústria, associando, então, essa arte de vanguarda aqui, que vão trazer conceitos diferentes, né? Essa arte de vanguarda que surgiu depois já, né? Trazendo cubismo, trazendo o modernismo em si, tá? Que traz releituras de diversas expressões artísticas, né? Além de que os progressistas é que eles saem do pré-urbanismo, em que se tinha um módulo tipo, para trazer então no urbanismo um homem tipo.
E o que é que seria isso? Esse homem-tipo parte do pressuposto que há necessidades universais aos seres humanos, que, inclusive que são dispostas na Carta de Atenas, né? Por que que o urbanismo, então, ele traz essas funções de habitar, trabalhar, recrear e circular com funções do urbanismo? Porque ele parte do pressuposto aqui progressista de que todos os seres humanos têm essas necessidades, não só de se habitar, como também de trabalhar, né, para poder se sustentar, mas as funções de recrear e de circular também são muito importantes. Além de todo um contexto maior que tem na Carta de Atenas, que a gente acaba não tendo tempo aqui só para analisar ela, mas que traz toda uma definição dessas necessidades do ser humano. Que todos os seres humanos têm essas necessidades que são comuns e que são necessárias a todos. Então a gente sai desse módulo tipo de uma solução geral para cidades para pensar num homem tipo, nas suas necessidades universais, para resolver essas necessidades universais, tá? Isso tem suas falhas também, né, gente? Como a gente pode observar que as culturas diferentes, as pessoas têm necessidades sociais e psicológicas diferentes, né? Mas traz um contexto geral. Então, com isso, eles trazem como ferramenta o que eles chamam de sol e verde, né? Ou seja, de trazer espaços abertos e vegetação aqui de forma a trazer um bem-estar para a população, para os habitantes de uma cidade. Além de que eles trazem de uma maneira bem mais organizada aqui a questão do zoneamento das cidades, de forma em que vão ser definidas então áreas para o habitat, né, para moradia, áreas para o trabalho, áreas para o lazer, para indústrias e por aí vai. Então, nesse urbanismo progressista, a gente tem isso de uma maneira bem clara e bem forte, tá? Alguns dos principais expoentes, então, aqui são. Eu vou passar de uma maneira um pouco mais rápida, vocês podem até ler isso depois, tá? Para que eu possa tratar também dos culturalistas, tá? Então, mas temos Tony Garnier, que vai trazer aqui módulos de habitação, lotes do tamanho ideal, o zoneamento por funções, definindo larguras e arborização de cidades, por exemplo. Temos Jorge Benoit Lévy, que traz conceitos também aqui ainda de cidade-jardim, buscando dessa vez não simplesmente resolver o contexto da cidade, mas buscando que esses trabalhadores, os operários que moram na cidade se sintam bem para que se tenha o melhor rendimento possível. Então, esses progressistas, como eles estão muito voltados para a indústria também, para essa economia, eles estão sempre pensando nisso, em como melhorar as cidades e o conforto dos trabalhadores para que se tenha melhor produção, tá? Não ignora também a cidade industrial como uma realidade, ao invés daqueles pensadores aí do pré-urbanismo que achavam que essa cidade industrial deveria ser destruída para trazer um novo contexto, né? Trazer um novo pensamento de organização da sociedade. Esses progressistas aqui, Jorge Benoit Lévy, em específico, ele tá trazendo aqui, ó, nossa, não, o ser humano está evoluindo para isso, vai continuar havendo essa necessidade da cidade industrial, ela vai continuar existindo, e ela é uma realidade. Por conta disso, a gente tem que trabalhar com ela, tá? Isso aqui são alguns trechos que eu tirei do livro aqui, que eu utilizei como base dessa aula, em que ele basicamente está reforçando essa ideia de que, como essa cidade industrial é uma realidade, a gente tem que aprender a trabalhar com ela e trazer isso da melhor maneira possível. Tá? Temos também Walter Gropius, que foi, a gente até comentou nele quando estava falando da Bauhaus, trazendo aqui então padronização, pensando em iluminação e ventilação adequadas, sempre pensando no bem-estar do ser humano também. Temos Camilo Cid, aqui também que traz alguns conceitos contra a simetria, valorização do espaço particular, que é por sua vez potencializado pelo gigantismo das construções,
indicando que deve-se explorar também a utilização dos espaços públicos. Com isso, então, ele preconiza que devem ser construídas praças, deve-se planejar a expansão da cidade. Então, aqui a gente já começa a ver uma preocupação com o que seriam planos diretores, tá? Além de que conservar as irregularidades, a assimetria é importante para o próprio bem-estar dos habitantes. Temos Ebenezer Howard, que traz novamente uma cidade-jardim como um modelo universal para a solução do problema habitacional, né? Então a gente vê que tem alguns pensadores que vão um pouco mais à frente e rompem com o que seria o pré-urbanismo, outros que ainda estão um pouco fixados e presos a algumas questões do pré-urbanismo, mas trazendo ainda algumas questões mais novas, tais como o zoneamento, e já pensando também no crescimento da cidade. Tá? Que o Ebenezer Howard, apesar de pensar na cidade de Jardim como um módulo, ele meio que já pensa nisso, também considerando o crescimento das cidades e como é que se daria o crescimento dessas cidades de Jardim. Tá? Pessoal, dúvidas? Eu não entendi. É que saiu bem chiado. Foi não ou foi muitas dúvidas? Ah, tranquilo, né? Beleza, então, pessoal. Se não tiver nenhuma dúvida, eu vou parar a gravação.